Boa tarde a todos. Vou, neste momento, agradecer a Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, por esta oportunidade de eu estar fazendo esta palestra para a Casa Alvorecer. Eu vou fazer um tema que há muito tempo a gente não vê, não ouve alguém fazendo sobre este tema, que são as crianças. Então, neste momento, eu vou levar os meus pensamentos a Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, para que eu possa ter essa sintonia de luz, essa sintonia de amor, fazendo essa vibração em todo o nosso planeta Terra, em todo o nosso país, para que possamos estar cada dia mais tranquilo, mais sereno diante de toda esta pandemia. Sabemos que ela já está quase terminando, mas isso nós precisamos ainda estar fazendo a nossa parte. E assim vou agradecendo ao meu mentor espiritual, o mentor de cada um de nós, para que, desta forma, possamos estar numa sintonia e fazer os trabalhos para o Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, para que possamos estar unidos nesses pensamentos, nessas vibrações de luz, para que eu possa trazer a melhor palavra desta tarde. E assim, eu vou começar a falar sobre um tema muito corriqueiro, que são as crianças, e que nós vemos que as nossas criancinhas estão meias perdidas, elas estão meias abandonadas, porque nós percebemos que os pais ficam muito preocupados com os afazeres da vida, da casa. Nós não tiramos a razão deles, mas as criancinhas estão meia abandonadas. Então eu vou falar sobre o livro Fonte Viva, e ele começa dizendo assim: vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Jesus está em Mateus 18, capítulo 18, versículo 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezeis os pequeninos, ele esperava não somente as providências alusivas ao pão e à vestimenta. Por que ele fala isso? Porque não é só de pão, de vestimenta, de agasalho que uma criança necessita. Ela necessita de muito mais, de abrigo moral, de segurança em todas as suas necessidades, de carinho, de afeto, de aconchego. E não basta agasalhar, alimentar, é imprescindível o abrigo moral também, para que assegure as suas necessidades. Porque o arroz, o feijão, o alimento, ela faz parte, mas nós precisamos trazer as crianças dentro de um lar, dentro de uma casa onde ela tenha tranquilidade, serenidade e religiosidade também. Porque as crianças fazem parte de tudo aquilo que acontece no dia a dia. As crianças estão ali. Elas captam muito mais rapidamente todas as coisas que acontecem do que um adulto. Então, nós precisamos estar direcionando as crianças de uma forma com mais serenidade, com tranquilidade, que nós vemos pais que eles brigam, eles fazem aquela tempestade na frente das crianças, e as crianças ficam encurraladas, ficam tristes, porque nós sabemos que o que elas precisam não é isso, não é ouvir as coisas, elas precisam de pessoa que levante, que te trate com carinho, que te dê aquela força, te mostre o caminho. E os pais, muitas vezes, eles relegam as coisas materiais e eles deixam as almas das crianças em abandono. O que significa isso? Que eles não estão preocupados. Eles acham que deu arroz, feijão, deu comida, está ótimo. E não é isso que as crianças precisam. Nós sabemos que se nós não direcionarmos
bem os nossos filhos, nós vamos criar o quê? Crianças rebeldes, crianças... E hoje em dia os pais de antigamente eram mais severos, hoje os pais são muito tranquilos, eles mimam demais as crianças. As crianças fazem deles o que querem. Eles não tratam os filhos como pais, sim como irmãos. E a criança não precisa de irmão, ele precisa de um pai que dê direcionamento para ele. O sim, sim, não, não. O que pode você vai fazer, o que não pode, porque o limite é a coisa mais importante na vida da criança. Porque senão vai criar aquela criança mimada, onde ela vai, ela se joga no chão, ela faz aquele estardalhaço, enquanto faz birra, enquanto você não der aquilo que ela quer, ela fica ali fazendo aquela birra, tudo aquilo. E isso não faz bem. Porque se nós fizermos tudo o que eles querem, nós vamos criar crianças irresponsáveis, crianças medrosas, inseguras. Nós vamos tirar a segurança da criança. Nós temos que dar limites, impor. Olha, se você não fizer isso, você vai ficar de castigo. Outro detalhe muito importante, se eu disser, se você não obedecer a mamãe ou a vovó, você vai ficar de castigo, você vai ficar sentadinha na cadeirinha do pensamento, nós temos que colocar. Para que ela saiba que da próxima vez que ela fizer, ela vai ter. Não é daí a pouco a gente não faz nada. E as crianças são muito mais espertas. Elas sabem fazer com que ludibriar os pais e os avós. Então, veja bem como as crianças são muito mais auspiciosas do que a gente. Se você disser, olha, se você não fizer, a vovó não vai te dar isso, não posso dar. E outra coisa muito importante, nós nunca podemos prometer a uma criança aquilo que nós não podemos dar. Porque se nós prometermos, nós vamos ter que dar. Se nós prometermos, nós vamos ter, de uma forma ou de outra, nós temos que tomar atitude. Por quê? Porque senão, aonde vai a confiança? Porque nós, para as crianças, tanto os avós como os pais, nós somos os heróis. Nós somos o espelho, é em nós que eles vão se espelhar, que eles vão ter o direcionamento da vida. Se eu for uma mãe ou uma avó que eu sigo aqueles padrões de carinho, de amor, de aconchego, de fraternidade, ela vai seguir ali. Se eu não tiver nada disso, eu vou deixar ela desesperada, como nós vemos pais que não estão nem aí. Ah, eles estão comendo, tá ótimo, tá ótimo. Não. O mais importante não é o alimento material, é o que nós fazemos dela. Se nós tratamos essas crianças com serenidade, com sinceridade, nós temos... O mais importante é nós trazermos as verdades dentro de casa. Os filhos não podem ver os pais falando mentira. Aonde fica a moral dos pais? Se um dia ele contar uma mentira, eu não vou poder fazer nada, porque eu a primeira a falar mentira, as minhas atitudes são as piores possíveis. Eu tenho que dar exemplos, porque lá fora não vai ter contemplação. Se eu não direcionar essa criança, se eu não der essa educação, se eu não ensinar as coisas boas, se eu não ensinar que ele precisa respeitar as pessoas idosas, as pessoas mais velhas, principalmente os professores. Eu preciso dar a educação para eles respeitarem os professores. Porque antigamente uma pessoa, uma moça, quando ela ia se formar normalista, ela era o sonho da vida dela. Hoje em dia as professoras estão tristes, magoadas, porque elas só recebem maus tratos das crianças da escola. E a culpa é de quem? Os professores não têm obrigação de educar o meu filho ou os nossos filhos. O professor ele tem
obrigação de ensinar as coisas, matemática, ciência, português, mas a educação tem que vir de dentro de casa, tem que vir dos pais, tem que vir de dentro. Se os pais, com 2, 3 crianças, eles não conseguem dar educação, imaginemos a professora. Coitada, tem crianças que jogam as coisas em cima das professoras, falam palavrões. E eu me lembro quando eu estava na escola, isso em 1900 o maior sonho nosso era nós podermos carregar os livros da professora, carregar as coisas delas e levar até para dentro da escola. Porque antes de entrar na aula, nós tínhamos aula de ginástica, nós cantava no pátio, nós cantávamos o hino nacional e a gente pegava as coisas da professora. Era o sonho das nossas vidas, poder ajudar a professora. Hoje em dia não, as crianças não respeitam os professores, porque os pais pensam dessa forma, eu pago tão caro, ela tem obrigação de aturar os meus filhos? Não, ela não tem obrigação nenhuma. Ela tem obrigação de passar os ensinamentos, não de educar. Se você não educar o seu filho, tem um velho ditado que diz assim, se você não mimar o teu filho, você poderá mimar os seus netos. Se você mimar os teus filhos, você terá que sustentar os seus netos. Por quê? Esse ditado ele é muito certo. Porque se eu mimar o meu filho, não der para ele posicionamento, direcionamento, ele vai ser uma pessoa irresponsável, ele vai ser um homem irresponsável, não vai estar nem aí para sustentar a sua família. Aí eu vou ter que sustentar os meus netos. Agora, se eu dou direcionamento, se eu ensino ele, se ensina não, o que pode, você pode, o que não pode, filho. Não tem como. Então, aí eu vou ter a alegria de paparicar os meus netos, porque eu terei filhos responsáveis que vão criar as suas famílias com responsabilidade. Porque a vadiagem está aí solta. E se eu não der, tem um velho ditado também que diz, é melhor o filho chorar agora e te obedecer e fazer aquilo que você quer, do que você chorar amanhã. Por que chorar amanhã? Porque se ele tiver mal encaminhado, mal direcionado, o mundo lá fora, ele não vai ter contemplação com eles. Eles vão fazer o que há necessidade. Agora, se você direciona, se nós direcionamos as crianças, elas serão aquilo que nós fizermos dela, porque tudo, nós às vezes falamos, mas a gente fala com os filhos, eles nem ligam. Nós falamos, só que tem um detalhe, está guardado. O dia que ele houver uma necessidade, que ele tiver adulto, que ele houver necessidade, ele vai se lembrar de todas as coisas boas que fizemos, todos os ensinamentos bons que fizemos. E eles vão lembrar, poxa vida, que fase boa, tudo que, a maior riqueza. Isso, eu falo isso porque eu, às vezes, me pego falando que a maior riqueza da minha vida foi o legado que a minha mãe ensinou, me deixou, para mim ser honesta, para mim ser transparente, jamais falar mentira. Quando você não puder, você já chega claro e fale, olha, é assim, assim, assim. Não existe coisa melhor do que você ser transparente. Porque uma pessoa transparente, você não precisa ter dinheiro. Eu costumo dizer que quando a pessoa tem palavra, não precisa de dinheiro. A sua palavra é o maior cartão de crédito que existe. Quando você for fazer alguma coisa, as pessoas falam, pode fazer tranquilo, fulana, nossa, ela é uma pessoa do bem, ali positiva. É por isso que eu sempre digo que temos que exercitar a boa conduta,
a boa palavra, a boa atitude, porque tudo que eu fizer de bom eu vou passar para as pessoas que estão ao meu lado, na minha família, nos meus netos, em tudo. Porque nós não podemos, não desprezeis as crianças, pois elas precisam de proteção, educando, dando limites, mostrando a elas que nem tudo elas podem fazer, nem tudo elas têm permissão de fazer. Porque nós sabemos que todos nós estamos em processo de educação e reeducação diante do Mestre Divino. O que ele está nos mostrando aqui? Educação e reeducação diante do Mestre Divino, que nós temos que nos melhorar a cada dia que passa. E quanto mais nós nos melhorarmos, mais nós seremos respeitados, valorizados, acolhidos diante da espiritualidade. Porque veja bem, se eu quero ter coisas boas, eu preciso passar coisas boas. Se eu quero ser alegre, eu preciso transmitir esta alegria, trazer dentro de mim essa alegria. Porque nós já sabemos que o alimento é importante, mas que nem só de pão vive o homem. O alimento espiritual é o mais importante na vida de todos nós. É o mais importante. É o alimento espiritual. Não adianta eu estar numa mansão, numa casa maravilhosa, mas se eu não tiver a parte espiritual tranquila, nada disso serve. Os filhos crescerão revoltados, as pessoas serão assim desnorteadas, porque nós sabemos que não são só os adultos que têm depressão. Nós sabemos que hoje em dia a maior parte das crianças de 12, 13 anos, elas estão tirando suas vidas. Por quê? Porque elas não tiveram limites quando criancinha, quando bebês, no seu crescimento. E agora elas, sem limite, elas acham que pode fazer tudo e elas se deparam em situações que ela não tem como sair. Ela não tem como fazer para sair daquela situação. E elas estão tirando suas vidas. Então, veja bem, não é só adulto que tem depressão, não é só adulto que precisa de amparo de coisas, as crianças também. E é do berço, como o velho ditado que a gente diz, é de pequeno que se torce o pepino. Então, veja bem, é de pequeno que nós vamos encaminhando, direcionando e dando a todas essas crianças tudo aquilo que elas precisam. E eu tirei aqui do livro de Francisco Cândido Xavier, Pensamento e Vida. Eu achei muito linda essa mensagem. Lembremos da nutrição espiritual, através dos nossos exemplos e atitudes e acolhimento. É nosso dever habituar desde cedo a disciplina e ao exercício do bem com as nossas demonstrações, sem, contudo, tirar o clima de otimismo e de esperança. Acolhendo com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa a incorporar os reflexos, troféus que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos a viver na função de herdeiros de nossas próprias obras. O que aqui essa mensagem nos mostra? No futuro nós seremos viver em função de herdeiros das nossas próprias obras. Que significa o quê? Que tudo o que nós fizermos de bom para os nossos filhos, para as pessoas, para os nossos filhos aqui no caso, eles voltará para nós através de filhos saudáveis, através de filhos alegres, de pessoas responsáveis, de um grande... O nosso país precisa de grandes homens, e os nossos grandes homens vai depender muito de nós, daquilo que nós fizermos deles.
Porque não adianta ser grandes homens se não tiver caráter, se não tiver transparência, não adianta nada. Então nós temos que direcionar para que possamos, a nossa colheita seja uma colheita de muita luz e de muito amor e de muito, como assim, de muita luz e muito feliz de ver que nós criamos os filhos, nós fizemos deles homens, os verdadeiros homens. Pessoas que possam levar, o seu legado será de muita avalia para todas as pessoas, porque ele trará dentro de si a espiritualidade, tudo o que é de bom para passar para as pessoas. E é disso que o nosso país está precisando, de gente honesta para ficar no governo, não de pessoas que aproveitam da situação. E é isso que nós precisamos fazer agora, a nossa sementeira, e trilhar esse caminho, ensinar às crianças o lado certo, o lado do amor, o lado correto, o lado da dignidade, o lado do caráter, para que eles se tornem os grandes homens do futuro, as pessoas que irão tomar conta do nosso país. E é por isso que nós não podemos desanimar. Nós temos que exercitar a nossa paciência, tudo que nós sabemos, passar tudo que nós temos de bom para ajudar esse progresso e ajudar a espiritualidade, porque nós, às vezes, não percebemos, mas Deus, o Mestre, nos deixou as crianças para tomarmos conta dela, mas Ele vai nos cobrar, será cobrado. O que você fez com essas crianças que ficou junto de você, ao seu lado, na sua responsabilidade? Você teve tempo para dar direcionamento, mostrando o lado material, o lado espiritual, o lado do amor, o lado da honestidade. E cabe a cada um de nós essa responsabilidade que nós temos, porque nós vemos hoje pais, a gente vê isso acontecer, eles saem na rua para fumar essas coisas não tão boas e eles levam as criancinhas juntos. Outro dia eu passei na rua, a pessoa, falei, filha, você está fazendo isso com a tua criança do lado, pensa bem. Olha o que ela está acarretando para a vida dela. Mas, como nós sabemos que a vida é feita de escolhas, e cada um faz a sua escolha, mas o mais importante é que nós precisamos direcionar as nossas crianças para o lado do amor, para o lado da luz, que ela será o futuro do nosso país, o futuro da nossa pátria. E nós estamos precisando de grandes homens, de homens de bem, de homens de caráter, de homens de fibra. Então vamos, a cada dia que passa, procurar ajudar essas crianças da melhor forma possível, tirar esses tablets, porque os pais de hoje, eles, para ficar tranquilos, para ficar, joga o celular na mão da criança, joga o tablet, e ali ela me dá sossego. E muitas vezes esse sossego vai trazer sérios problemas mais tarde. O que é melhor a gente não estar tão sossegado e darmos a direção no que há necessidade para as crianças, porque elas também estão desesperadas, também estão solitárias. Eu costumo dizer que as crianças de hoje são órfãos de pais vivos, que os pais não estão preocupados com ela. Existem pais e pais. A maioria não está nem um pouco preocupada com seus filhos. Existem aqueles pais maravilhosos que eles doam o que eles têm de melhor, mas também tem pais que a única coisa que eles querem é aparecer na mídia da melhor maneira possível. Certa vez, eu não sei se eu já contei aqui, a mulher estava com uma criança, ela devia ter uns 30 anos, uma criança do braço aqui, a outra aqui, e ela aqui no tablet, aqui no celular, no tique-tique, a criança está aqui,
mãe chamando, vai para lá, menina. A menina novamente, vai para lá, menina. Ela não quis saber se a menina estava com problema, estava com alguma dor, com nada. E a gente fica muito triste em ver que a tecnologia é muito boa. Ninguém pode dizer que essa tecnologia não seja boa, mas só que os adultos estão direcionando essas crianças de uma forma muito errada, dando esse celular. As crianças ficam o dia inteiro com o celular. Certa vez eu estava no Depoy, uma senhora disse para mim, olha, eu não sei o que eu faço mais com meu filho. Ele não sai do quarto nem para comer. Ele passa dia e noite dentro do quarto do celular. E o que nós vamos falar para essa mãe? A única coisa que eu disse para ela, que eu estava no Depoy, falei, filha, envolve ele com muita luz. Procura iluminar a vida dele e aos poucos você vai controlando. E é isso que nós precisamos fazer. Tirar um pouco, e não é quer dizer que nós não vamos dar o celular para as crianças, mas tem o horário do almoço, porque as crianças até na hora do almoço elas estão com o celular na mesa. Eu sei porque eu vou para Vitória e eu falo para minhas filhas, opa, eu vim aqui para Vitória, para mim ficar sozinha eu fico em casa. Cada um no seu celular e aqui, não, hora de almoço, celular, sem celular na mesa. Eu não admito celular na mesa do almoço. Quando eu estou, eu não admito, porque eu acho um absurdo, eu venho de tão longe para chegar aqui. Celular na mesa, não. E é isso que nós precisamos. Dar limites. Limites. Não importa.